Eu sou o Marcelo Silva. Eu sou o Ronaldo Patrício. Nós somos gestores da MR Imóveis e também aqui os apresentadores do nosso Pod MR. Para a gente começar hoje, a gente tem um convidado ilustríssimo de Barbacena, o nosso amigo... esqueci de falar da nossa vinheta, né? Também. A vinheta. Também. Toca a vinheta aí, Marcão. Então, para a gente começar a apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Nosso convidado é Rafael Goulart, ele é engenheiro civil e a gente vai conhecer um pouco sobre a história do Rafael, como é que ele veio para Barbacena, quem é a família, as obras que ele toca, os projetos e assim por diante. Gostaria de destacar previamente que, do meu ponto de vista, eu acho que é o que tem mais placas dentro da cidade. Pior que é verdade. É o que tem mais placa nos prédios, é Rafael Goulart. Tinha que ter mais, tinha que ter mais. Não sei se de madrugada ele vai vendo os prédios, vai pendurando, Vai colocando, vai ter muito. Ó, se você tá escutando aí, vendo o nosso pod, depois começa a dar uma olhada aí nas obras de Barbacena, a quantidade de placa que tem Rafael Goulart aí. Tinha que ter mais, Tinha que ter Marcelo. mais. Tinha. Muito, vamos lá, Rafael. Quem que é Rafael Goulart? Fala pra gente, Rafael. Família, Gente, primeiramente, idade. eu quero agradecer a oportunidade. Obrigado pelo convite. Me senti honrado de estar aqui. Que bom, Vamos obrigado. bater um papo. Pra nós é um prazer muito grande também. Obrigado, Ronaldo. Obrigado mesmo. Eu sou um cara simples. Eu sou de Belo Horizonte, mas a minha família, a minha mãe é de Cipotânia. Foi lá, inclusive, que eu conheci a minha esposa, que é de Barbacena. Cipotânia? Ó, legal. Adoro. Tô indo pra lá, quarta-feira. Show de bola, show de bola. Feriado, quinta-feira. Feriado. Aí passa o final de semana, quinta, sexta, sábado. Eu devo voltar no sábado de manhã. Pra trabalhar. Pra trabalhar também. Não para. Qual que é o nome da esposa? Carol, Quantos anos casado com a Carol? a gente tem 15 anos de casados. 15 E anos juntos? de casados. Não pode errar essa data, não, que ela. 7. Tempo passa, né? Não é ela que erra, eu não erro. Menos Aí, mal, cara, menos dá, mal. velho. Menos mal. A gente já tá há 17 anos juntos, 15 casados. E ela, qual a formação dela? Trabalha aqui em Barbacena? Ela é farmacêutica, Farmacêutica. mas já tem um tempo que ela tá comigo, que me ajuda nas obras, sabe? Ela é parte financeira, ela que resolve, parte burocrática, ela que resolve. Legal. Porque a parte burocrática demanda muito tempo. Demanda Muito tempo. Qualquer coisa que você tem que fazer, seja cartório, prefeitura, o SAS, demanda tempo. É. E ela... você, como engenheiro, talvez não tenha essa disponibilidade para poder ficar 1, 2 horas agarrado. Não, todo mundo. Lá em casa a coisa funciona muito bacana em relação a isso vão deixar o Rafael produzir, sabe? Legal. Então, é melhor que eu foque lá no escritório, ou eventualmente na obra, e tudo que é indireto, ela vai resolvendo. Inclusive com meus filhos. Meus filhos também, eu trabalho muito em casa. E enquanto eu tô em casa trabalhando também, os meus filhos têm plena consciência, nem mexe comigo. Papai tá lá trabalhando e resolveu. Que legal, que É legal. bacana. São quantos? Eu tenho um casal, o Matheus com 14 e a Maria Alice com 13. Já tá tudo 2 grande, adolescentes lá em casa. né? Agora que veio o trabalhinho, né? São bons filhos, são bons filhos. Que legal, cara. Eles brigam muito ou não? Não mais. Na verdade é o seguinte, eu imagino que eles estão amadurecendo e tal, sabe? É porque os meus não podem ver um outro. Existe um atritozinho, principalmente por ser um menino e uma menina, né? Muito claro, as percepções de mundo de cada um é muito diferente. Diferente, né? Mas acho que, sei lá, a gente tenta criar um ambiente bacana, né? Lá em casa, nós 4 somos católicos praticantes mesmo. Então a gente missa diária, a gente é da equipe Nossa Senhora, eu e minha esposa há 12, 13 anos. A gente agora também dá o curso de Crisma aqui no São José. Então, meu filho já está fazendo a Crisma, não conosco, mas com meu sogro, né? Que também dá curso de Crisma. Mas o ambiente é bacana, lá em casa Bom, é tranquilo. É uma coisa nova, essa parte de adolescência é uma coisa nova, porque você E não tem um manual, né? não tem manual, mas porque os temperamentos estão aparecendo, exatamente. Já consegue ter uma percepção de mundo muitas vezes diferente da que você tem. E aí você tem que ter um diálogo ali para discutir, mas tanto o Matheus quanto a Maria Alice são meus orgulhos. Legal, cara. Parabéns. Bacana. E a visão de pais para eles profissionalmente, como é que tá? É empreender ou faculdade? Como é que tá? Ou os dois? Os dois só têm uma certeza, nenhum dos dois quer ser engenheiro.
Essa vida eu não quero, não, pai. Você trabalhando demais, né? É. Às vezes eu percebo que a Maria Alice tem um dom pra alguma coisa. Eu falo, nossa, filho, de repente você faz uma arquitetura pra ir trabalhar com o papai. Ela falou, jamais. Determinada ela. O Matheus já deixa claro que não, então. Que legal. É O Matheus já tá nessa fase mesmo de pensar algo do futuro. Já tá fazendo cursinho, porque tem prova da EPICAR. Então já começa a pensar em alguma coisa assim. Ano que vem é a hora da Maria Alice. Mas que no escritório eu acho que eu não vou ver nenhum dos dois. Nenhum tão dos cedo, dois, né? não. A não ser pra passeio. Mas aí, pensando nessa questão da sua profissão, né? Você sempre pensou em ser engenheiro? Ou a vida te levou? Como é que foi esse caminho pra você se tornar um engenheiro, Rafael? Marcelo, eu acho que a gente, sei lá, principalmente menino. Menina ainda tem um sonho de que vai ser, de que vai casar. Mas eu não tinha muito o que eu quero ser, com o que eu vou trabalhar. A coisa foi fluindo. Eu tenho um irmão, Gustavo, que é um ano mais velho que eu. E aí ele passou no vestibular, logo quando ele formou assim, ele passou no vestibular para engenharia mecânica. E aí eu vi a parte da engenharia, eu gostei de algo de engenharia, mas mecânica não era a minha, sabe? E eu tenho um tio, um padrinho meu, como se fosse meu pai, Chile. E também é disputando, eu moro em Belo Horizonte, tá? E é um baita do engenheiro civil, sabe? Uma grande referência que eu tenho também. E aí a gente foi conversando e a coisa foi fluindo. Minha mãe, meu pai sempre me deu liberdade de onde que você se encaixa e tal. E aí eu comecei a trabalhar cedo e aí a gente trabalhava disso, dava à noite, fazia um cursinho e tal. Quando eu passei no vestibular para engenharia civil, eu arrumei estágio no primeiro período. Olha. No primeiro período? Quando eu já trabalhava 2 anos já no Banco Central lá em BH, como contínuo e tal, buscava o negócio, via café, dava uns pulos lá. Ah, legal, Bacana. legal. A gente sempre trabalhou muito, né? Legal, cara. E aí... Cipotâneo, normalmente, o povo que vem de área rural assim, os caras agarram desde cedo. O negócio era trabalhar. E eu tinha esse irmão 1 ano mais velho que também sempre trabalhou muito cedo. Então eu comecei cedo, porque eu vi ele começando cedo também, legal, e a coisa foi fluindo. Show de bola. E aí o que acontece? Em determinado momento, quando eu passei no vestibular de engenharia civil, a primeira coisa que minha mãe já falou comigo na época era: tenta buscar agora um estágio. Meu irmão falava, vamos buscar um estágio. E aí eu consegui um estágio no primeiro período numa grande consultora. Eu já trabalhava, volto a falar, 2 anos no banco, já pedi pra sair e fui pra essa construtora. Show. E lá fiquei, 7 anos e meio, quase 8 anos, até quando eu resolvi vir pra Barbacena. Não há muito tempo. Então você concluiu a faculdade na mesma lá, construtora? Experiência? Depois. E era uma baita construtora, com uma baita estrutura, Foi uma faculdade que eu fiz naquela construtora, sabe, cara? Não, e pensando o primeiro prédio que a gente trabalhou lá era 31 andares. Aí era prédio de luxo. A gente estava conversando anteriormente, antes do início, aqui, sobre essa questão de alto padrão. Poxa, lá era uma coisa. Lá eu tenho amigos lá agora. Eu tenho amigo lá que está fazendo um apartamento de 700 metros quadrados. É outro padrão. É outro nível. É outro nível, outro padrão, é outro público, é outra coisa, é outra demanda. E aí essa construtora me deu uma base muito boa, sabe? E aí... Mas é o seguinte, você começou como estagiário e ficou 7 anos e terminou lá como... Aí terminei como engenheiro. Quando eu saí, eu já era engenheiro. Já era engenheiro formado. Isso também foi uma coisa boa, porque quando eu formei, eu já estava bem encaminhado na empresa. Eu já tinha um certo reconhecimento da empresa, da gente sentar depois de formado e negociar qual que é o cargo que vocês vão me colocar, qual que é o salário que vocês vão me pagar. Antes de formar... eu já tinha esse reconhecimento, já tinha até um bom salário na empresa, entende? Então uma coisa foi fluindo, assim, foi um relacionamento, eu acho, muito bacana para os dois lados, assim. Bacana. E a decisão de saída, imagina? Como é que foi? Como é que foi isso? Cara, quando eu casei em 2009. Quando eu casei, minha esposa tinha ido para Belo Horizonte em 2007, a gente reencontrou, começou a namorar lá e tal, beleza, casamos. Apesar de ter casado aqui, em Barbacena, a gente morava lá. Meu menino nasceu lá e tal. Só que minha esposa não adaptou com Belo Horizonte, sabe? É outra rotina também, né? É completamente diferente. É outra rotina. A qualidade de vida é diferente. Completamente diferente. Aqui é completamente diferente. Exatamente. Beleza, eu nasci em Belo Horizonte, vim pra cá, me adaptei bem, mas a recíproca não é tão fácil. Né? Você sair daqui pra ir morar em Belo Horizonte... E aí a gente com um menino novo, e é difícil encontrar uma babá, e eu tinha que deixar na casa. Ou seja, eu acordava às 5h30 da manhã pra deixar o menino na casa da minha mãe, pra eu ir pra obra, pra no final, na hora que a Carol sair da farmácia, ir pra casa da minha mãe, pra depois... Você chega em casa às 8 horas da noite, o menino tava na hora morto.
fim de semana, por ter esse cotidiano mais... Você não quer sair de casa, não, né? Não, a gente vinha pra Barbacena. Fim de semana a gente vinha pra Veio Barbacena. A gente vinha pra Barbacena. E aí, eu me adaptei bem em Barbacena antes de vir pra Barbacena. Eu gostava daqui. Uhum. E aí o meu sogro construía, a família da minha esposa construía muita obra aqui. E aí o meu sogro falou assim, próxima obra você que vai fazer o projeto pra mim. E aí eu tinha... Legal, então a veia veio a sua, eu tava lá em BH, mas a sua esposa já tinha uma veia de a gente construção veio pra ali. cá. Só que eu já tava fazendo a leitura de que a qualidade de vida que a gente tinha em Belo Horizonte não era o que eu sonhava pra minha vida, né? Beleza, eu tinha um bom emprego, a gente já tinha o nosso apartamento, a gente tinha Mas quando eu digo de qualidade de vida, é além de qualquer bem material. Eu digo de Sim. relacionamento, de vida mesmo. Hoje, E- 2 minutos tá em casa. Né? 2 minutos em casa. 2 minutos em casa. Você passa, pega o menino na escola, demorou 15 minutos pra chegar em É casa. bom demais. Às vezes você pega um garrafamentozinho e reclama que demorou 2 minutos a mais. Eu morei em Betim. Lá também a rotina era o pau quebrado. E é algo que o barbacenense tem que dar valor, que é essa nossa qualidade de vida que a gente tem aqui, né, Rafael? Muito. Pô, hoje você consegue atravessar a cidade de ponta a ponta em máximo 20 minutos, né? BH, Eu sou meio suspeito pra falar, sabe por quê, cara? Eu me adaptei muito bem em Barbacena e eu gosto muito de Barbacena. Barbacena, pra mim, tem uma grande qualidade, que é a segurança. É uma cidade muito segura, cara. Muito boa. Eu me sinto tranquilo de saber que o meu menino vai pegar, vai atravessar o centro, vai lá pro cursinho dele, vai fazer Tranquilo. o que dele. Ligo pra ele atende o telefone na rua andando, porque eu sei Pode que... atender, Pode atender o atender, telefone na rua, entendeu? é verdade. Às vezes minha menina tá andando, fala, vamos conversar com o papai. Essa sensação de segurança, pra mim, é muito importante. Pra mim é muito importante. Então, tudo isso vai impactando na qualidade de vida. E aí, eu fui fazendo essa leitura de que não tava legal que a gente tava lá, minha esposa não tinha adaptado em Belo Horizonte, ainda mais com filho novo e tal. E eu falei, cara, quando surgiu uma oportunidade... Aí comecei a pegar uns projetinhos com meu sogro, uma obrinha ou outra, e falei, quando surgiu uma oportunidade, eu quero ir pra Barbacena. E aí, em 2010, eu li que tinha saído umas obras do PAC, aquele Programa de Aceleração do Crescimento. Então, primeiro Aqui, governo assim. Lula. Não, Lula é o segundo. Segundo. Foi. O primeiro dele foi 2002. Até 2010. Foi o segundo. Foi até segundo 2010. governo. Quando eu entrei, eu acho que já tinha sido em 2010, acho que foi a eleição da Dilma, a primeira da Dilma. Pode Aí já ter era. sido, Aí, pode ter sido. beleza, 2010 eu vim, ainda era o final do Lula, naquela da transição de Dilma. E aí eu vi que uma mesma empresa de Belo Horizonte tinha ganhado os 4 lotes que tinha da obra do PAC. E aí eu fui entrar em contato com o cara de Belo Horizonte, falei, cara, já tem dinheiro para Barbacena? Não. Eu falei, cara, tem interesse, vamos conversar, posso... Aí fui, sentei, conversei com ele conhecia a empresa que eu trabalhava, falou, pô, mas o que a gente tem é algo provisório, parece que você tá em algo que já... Melhor, né? Parece que você já tá em algo mais, pelo menos, mais duradouro. Ele falou, é o que você quer? Eu falei, eu quero. Mas- E aí a obra ia durar, sei lá, 2 anos. É o que eu precisava para me estabelecer e Estruturar, depois... né? E abrir o escritório. Legal, cara. Legal. E aí a gente veio para as obras do PAC. E foi bacana, porque a obra do PAC era muita coisa para se olhar, mas ainda sobrava um tempo para eu tentar pegar um projeto, para eu tentar, volto a falar, Você tramitar. ajudava o seu sogro que tinha umas obras também? Exato, já tinha a obra do meu sogro, que eu também já era engenheiro responsável por elas e tal, a gente conseguia adequar. Mas ainda assim, as obras começaram a parar antes do que eu tinha pensado. Deu 1 ano e pouco por aí, a coisa não estava fluindo, tinha repasse do governo, tinha contrapartida de prefeitura, a coisa não estava acontecendo, enfim. E eu vi que eu precisava de mudar alguma coisinha. Aí eu vi que em 2011, sei lá, saiu um concurso, uma vaga de dinheiro aqui em Barbacena, pra trabalhar para o Estado. Prefeitura. Aham. Estado. Tá. Ah, tá. Certo. Aí eu passei, cara. Fiz o concurso e passei. Nossa. Que bom, cara. Que legal. Ou não, né? Pensei a mesma coisa quando eu vi o resultado do concurso. Falei, que bom, cara, que legal. Agora eu tô tranquilo. Então... Estabilidade. Nada, cara. Eu fiquei 6 meses no concurso. Que isso? Eu fiquei 6 meses. Quando eu comecei a trabalhar com aquelas pessoas, tinha 2 ou 3 Cultura. pessoas ali, com essa cultura de Difícil. difícil. Você falou, Aí não é eu pra vi. mim. Não Eu é pra entendo. mim. Não é pra mim, cara. 6 meses só. Fiquei 6 meses no concurso. E aí, eu falei, agora tá na hora de abrir o escritório. Aí eu abri o escritório em 2013. Fez 11 anos agora, abri o escritório. Onde que foi o primeiro ponto? Assim? São José, sempre trabalhei no São José. São José. Em frente ali, o Pátio Sinfrônio, você teve ali. Eu tô em frente Você tá ao lá Padre ainda? Sinfônico, mas antes era ali no prédio, na esquina da casa paroquial ali, tem umas lojinhas ali embaixo, era ali. Ah, sim. E aí, beleza. A gente
lá em casa, volto a falar, a gente sempre teve uma conversa, sempre decisões em comum, sabe? A gente sempre caminhou junto em relação a isso. E falou, agora tá na hora de abrir o escritório e tal, e mesmo de trabalhar não tem, não, vamos trabalhar e vamos ver o que vai dar. E aí a coisa foi fluindo, vai De primeira, vai cara. emendando um Quem foi o seu cliente primeiro no... cliente sem ser o seu sogro, você lembra? Ou a primeira Eu acho que obra? o meu primeiro, eu acho que foi o Duarte, lá no São Sebastião, uma casa dele. Dele lá? Eu conheço do ar. É um policial, né? Eu não sei se ele é policial, cara. Deve Não ser. sei. 2013 isso. Isso foi em 2011. 2011. Eu tava nas obras do parque. Ah, tá. Você conseguia fazer. Mas essa. Posso estar cometendo alguma falha aqui, eu não lembro de Faz tempo, cabeça. faz 11 anos. Eu concentro muito no projeto enquanto eu tô fazendo. E na hora que acaba, cara. Vamos pro próximo, né? Tem que abrir espaço pro próximo. Eu tento trabalhar isso na certo. cabeça. Tá certo. Mas só pra me entender. Porque a gente sabe, a gente é empreendedor também. Aham. Empreender não é É simples. Não é simples. Não é Você simples. abre a simples. porta, mas você não sabe como é que Não é simples. Então, quando você saiu do concurso e decidiu abrir o escritório, a coisa já foi fluindo. Não. Veja bem. Quando eu digo que a coisa foi fluindo, é sempre em uma crescente. Tipo, sempre no. Legal, Minto. legal. Minto. Tava até conversando com o Marcelo antes do início aqui, o seguinte. Pode parecer que não, mas eu imagino que qualquer profissional liberal é assim, a coisa é um pouco sazonal. Hoje eu já consigo fazer uma leitura que em determinado momento do ano a gente tem um volume maior de serviço, em determinado momento do ano a gente tem um volume menor de serviço. Hoje eu já consigo fazer essa leitura. Nos 2 primeiros anos do escritório, não. Então a gente começou em 2013, porque aí todo mundo quer começar a obra na seca. E aí, beleza, foi no início do ano, em janeiro, quando eu abri, e aí muita gente querendo começar a obra em abril, a gente foi tendo um volumezinho de serviço, as obras começaram e tal. Quando foi no segundo semestre, nada. Ninguém queria construir. Como é que mantém? Exatamente. Mas desde este momento, o que eu fazia? Eu tenho uma liberdade que é o seguinte. Eu vou prestar o serviço. O Ronaldo vai lá no escritório me contratar para fazer um prédio. Beleza. Eu vou fazer o projeto arquitetônico, vou fazer o projeto estrutural, vou fazer o projeto hidrossanitário, vou fazer o projeto de prevenção e combate a incêndio, vai tocar a obra. E aí o que acontece? Quando eu estou com muito serviço, a gente vai por demanda. Então, o arquitetônico eu preciso dele imediatamente, que eu tenho que protocolar na prefeitura para conseguir o alvará de construção. O projeto estrutural eu tenho que estar com ele engatilhado para assim que conseguir o alvará de construção, ninguém quer ficar esperando o projeto estrutural ficar pronto para começar a obra. Nesse meio tempo já vai alçando quem vai fazer a fundação, enfim. Legal. Mas o hidrossanitário não é início imediato. O prevenção e combate a incêndio é mais no final da obra, por exato que a gente tem que ter uma aprovação prévia, mas a execução de fato vai ser ao fim da obra. Então aí o que eu faço? A gente vai atacando mais ou menos isso que é necessário imediatamente e a gente vai fazendo igual formiguinha, a gente vai deixando algumas coisas, alguns serviços pra gente fazer na hora que tá faltando alguma coisa ali, que a gente tem um pouco mais de espaço, de liberdade. Nesse primeiro ano eu fiz isso, assustei um pouco, mas eu rapidinho já começou a subir. Porque por mais que não tinha entrado aquele mês, a gente tinha perspectiva de que algo ia acontecer, de que, o fulano de tal já me falou que vai lá no escritório mês que vem. Como é que era essa questão de captação de novos clientes? Porque você não era conhecido, né? Nem sou até hoje. Mas, Marcelo, eu tenho sempre foi boca a boca. Ah, tá. Eu tenho uma cartela de cliente que é consultor, que vai sempre fazendo. E eu tenho os outros clientes que me indicam. Eu procuro sempre ter um relacionamento muito bom com todo mundo de obra. Quando eu falo, o trabalhador da obra mesmo. Sim. E aqui em Barbacena é muito comum o cara que vai construir, antes de procurar um engenheiro, arquiteto, qualquer coisa, vai até no pedreiro. Como é que tá a sua... vai no pedreiro, mestre de obra. Como é que tá a sua disponibilidade? Quando você pretende começar? Quem que você me indica para fazer o projeto e tal? Isso acontece muito. Nunca pensei por esse lado, é verdade. Mas é verdade. É muito. É porque o cara que vai ficar o dia inteiro na obra dele, vai tocar a obra do cara. E eu busco ter um bom relacionamento com todo mundo, com o cliente e tal. Mas não por interesse, por sei lá, índole. Não, sim, É importante. Já é você e também já sou eu. precisa do serviço Eu também. sou eu. São 2 pontos. Já é Então, você e é bom pro seu serviço. Exato. Então, eu tenho muito bom relacionamento com o pessoal que trabalha nas obras. Eu tento ter bom... Não sou um cara de embate, eu não sou um cara de atrito, eu tento... Dialogar. Eu gosto de diálogo, eu reconheço minhas falhas, que são muitas também, então eu tento ser um pouco... Eu acredito, sem auto-homenagem, mas eu acredito que eu tenho a resiliência, entende? Eu consigo controlar a situação. Isso é bom, cara. Isso é bom. Isso é muito bom. Principalmente para profissional liberal. Se você não tiver uma maturidade psicológica, cara, é muito complicado. Porque a gente engole sapo
desse tamanho. A gente passa por cada uma Não é que... fácil não, né? E se você deixar isso aí te abalar, se o seu orgulho te ferir, não tinha... Você sofre mais, você não resolve. Eu não as coisas. preciso disso mais. Você não eu tô resolve aqui as tranquilo. coisas, cara. não. E uma coisa que você falou em Barbacena, boca a boca, e Barbacena é uma cidade pequena, então boca a boca, quando é muito bom, ele propaga, mas também, quando você faz um ruim, ou uma situação estressante também, E eventualmente, o que acontece? A gente tenta agir com diligência, a gente tenta ser um bom profissional e tal. Mas eventualmente a gente também erra. E a gente também cria inimizade, a gente cria. faz parte, né? Somos imperfeitos, né? E aí a gente consegue perceber claramente também reflexo nisso, sabe? De Quando tem um litígio. cliente que sai e fala mal. Eu tento sempre tentar controlar a situação. Uma coisa que eu sempre tento fazer eu tento ter essa postura de ser transparente com meus clientes, sabe? Com o cliente, com o funcionário. Eu tento ser transparente na relação. Da seguinte forma: eu não vou te enganar, eu vou te falar o que eu tenho que te falar, você vai me falar o que você tem que falar. Eventualmente, o que eu te falar, você não vai gostar, mas vamos conversar. Porque uma coisa é falar, não gostei disso que o Rafael me falou, mas falar que eu agi de má fé é diferente. É diferente. Quando existe a má fé no relacionamento, aí é diferente, entende? Então, a gente tenta controlar, sim. Então, eu tenho indicação de cliente, Vocês falaram com relação à placa, vai, ó. mas a placa é uma exigência do CREA. Sim, mas é porque é o seguinte, a gente Entendeu? consegue- A gente tem que colocar Tem que a colocar, placa. Sabe, mas também é muito bom, né? consegue mensurar. Mas consegue mensurar a quantidade, porque tem muita placa sua. Não sei. Ah, tem, não tem? Não, tem sim, tem sim. Tem sim, Tem é. sim. Tem. A gente, A gente trabalha muito, mas... Não, eu particularmente, Ronaldo, a gente roda muito, porque a gente faz muita visita com Tem que cliente, fazer etc. captação, procura. Então, vê Então, um a gente prédio vê novo muito. subindo, ô, aqui, Rafael Goulart. Tinha que ter Não, mais. a gente vê muito, a gente vê muito. A gente trabalha muito, graças a Deus, a gente trabalha muito. Isso é excelente. Existe isso também. Às vezes você está fazendo uma obra que está sendo uma coisa bem feita e tal, e alguém que está ali do lado pretende fazer uma obra também, vê aquilo ali e busca conversar. Então, eu acho que tudo é uma soma de fatores. Esse relacionamento, a qualidade da prestação de serviço, entende? E o know-how que você teve nas construtoras lá em BH ajuda demais, né? Demais, Porque você cara. trabalhou com um nível Demais. altíssimo, né? Demais, que nem tem demais, aqui em Barbacena. Então, agora eu vou te fazer uma outra pergunta, até abrindo mais vertentes aqui pra gente poder conversar. Quais são as áreas que você atua hoje para que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, o que é o seu foco? Porque, por exemplo, eu vejo que você constrói muito prédio, mas e casas menores, como que tá essa visão? Às vezes um hotel, às vezes me fala no geral, o que você faz? Então, vamos lá. Eu sempre busco informação e tento oferecer o melhor serviço para tudo. Eu tento atuar nas maiorias das frentes que aparecem para mim. Eventualmente aparece alguma coisa que eu não tenho conhecimento, eu falo, não, isso não é para mim, eu saio e tal. Mas isso, inclusive, eu acho que é um diferencial também do escritório que a gente estava falando. Porque quando a gente vai prestar o serviço, quando a gente vai falar de projeto, antes de falar de projeto, respondendo a sua pergunta em relação a casa, prédio. Durante muito tempo eu trabalhei muito com prédio. Mas eu percebi um fenômeno que eu não sei se é pós-pandemia, mas coincidentemente foi pós-pandemia, de trabalhar muito mais com casa. Então, durante um tempo, eu tinha, sei lá, 70% de prédio no escritório e 30% de casa. Hoje é o contrário. Hoje eu tenho 80% de casa no escritório e 20% de prédio. Não sei se é pela mudança do público ou da Também, demanda. por exemplo, de 10 anos pra cá, a quantidade de loteamento que surgiu em Barbacena... Exatamente. Se antes você não tinha disponibilidade de lote, hoje você tem. Hoje você tem. Então... E Barbacena é uma cidade que você pode morar num loteamento e estar 10 minutos do centro. 5 É verdade. Né? Você não tem trânsito em Barbacena. Você não tem trânsito, não tem nada. engarrafamento, melhor dizendo. Eu moro há 10 anos lá no Solim. Eu gasto 10 minutos até meu escritório. Eu lembro quando eu fui construir lá no Solim em 2014, eu falei, nossa, o Solim é longe. Eu falei, gente, eu tô vindo de Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte eu gastava 1h30 pra chegar em casa, entende? Nossa, Deus do céu. Aqui, 10 minutos eu tô... Não, o detalhe é que a gente tem cliente, né, Ronaldo? E o cara foi assim, você tem que andar 10 minutos. Não, é longe. É longe. Vai morar em BH, vai morar em Betim, vai morar... Nossa senhora. São pessoas que ainda não saiu de Barbacena, né? Toda manhã eu rezo o terço antes de sair de casa. Eu chego no escritório, não terminei de rezar o terço ainda. Um terço é 15 minutos. Olha. Entendeu? É rapidinho. É muito rápido. Muito rápido. Então, hoje em dia, no meu escritório, eu tenho muito mais casa do que prédio. Não sei te explicar esse fenômeno. Não sei se tem algum impacto com a pandemia. Sinceramente, não sei. Pode ser também.
Pode ser também na parte do loteamento, igual o Marcelo falou. Eu vislumbro uma coisa. A incorporação sofreu muito nos últimos anos. Construir prédio Não dificultou fácil. muito nos últimos anos, principalmente pós-pandemia. Porque a gente. Custo, né? Primeiro que o custo de construção aumentou absurdamente. O valor das unidades não refletiu nesse custo de Não construção. acompanhou, né? Não acompanhou. Porque o poder de compra do brasileiro também não acompanhou, né? Principalmente em Barbacena. Barbacena é uma cidade que não gira dinheiro. Não gira dinheiro. Então você não pode tentar. Às vezes, eventualmente, a gente vai lá e reflete dá uma reajustada no valor na planilha de venda dos apartamentos. A gente percebe que aquilo ali impacta diretamente nas vendas, entende? Diminui o número de visitas. Exatamente, impacta. Então, outra gente contou, acho que 7 consultores em Barbacena bons, consultores de prédio e tal, que pararam de construir prédio. Então, se você pegar o gráfico a gente tem alguns índices que nos mostram o custo da construção civil. Pode ser o CUB, que o Sinduscon nos fornece, pode ser o NCC, da Fundação Getúlio Vargas. Mas se você pegar todos esses índices, você vai ver lá aquela linha vindo em 2015, 16, 17, 18, 19, quando chega 2020 o custo de construção lá no alto. Agora parou esse pico, esse ritmo louco que estava de inflação. Mas não vai retroceder. Ela não baixa. Ela não vai retroceder, ela não vai baixar. Né? Então, se você pegar o valor acumulado, ela subiu e estagnou. Mas ela subiu muito o custo de construção. E o valor de venda de apartamento, ainda não. Ainda não. Como se não bastasse, com o passar do tempo, a gente vai tendo alguns outros problemas nas obras, sabe? O cliente vai ficando mais exigente. As exigências legais da obra vão tendo mais influência. Então, uma coisa eu posso afirmar, sem sombra de dúvida, que construir hoje é muito diferente de construir há 10 anos atrás. Mudou muito? Muito. Muita coisa. Se você estivesse começando hoje, faria a mesma coisa? Qual talvez segmento você talvez atuaria se tivesse? Eu sou meio suspeito pra falar, Marcelo, porque eu tenho um problema, eu gosto, sabe? Eu gosto de obra, eu gosto de engenharia civil, eu gosto e tal. Mas... E eu ainda tô no gás. Mas antigos construtores, pessoal que não tem mais... nem o próprio tato com o cliente mudou muito. Você tem que ter um recurso humano. Você tem que ter um relacionamento pessoal ali e tal. Então isso tudo impactou. Então hoje a gente tá tendo muita casa. E que eu acho que é bacana também. É um fenômeno. Eu acho que até para o crescimento da cidade é um ponto favorável. É um ponto favorável. E assim, esses projetos de casa, mais em loteamentos novos ou já em bairros consolidados? Você consegue ter uma proporção? Eu sinto mais até em loteamento novo. Loteamento novo. O que eu quero te dizer? Quando é casa, o cliente... Ele não quer correr o risco de fazer uma casa com uma piscina e depois sair um prédio do lado da casa dele. Ou um boteco do lado da casa dele. Esse é um problema. Então, quem pode, tenta construir onde é só residência unifamiliar. Você vai para o Solinho, você vai para Vila Real, você vai para Porto Seguro, ou eventualmente Achado das Andorinhas, alguma coisa assim. Agora, quando você vai construir... E até o valor do lote, em bairro, às vezes, que é permitido construir o prédio... Se eu tenho um lote onde eu posso construir um prédio ali, esse lote tende a ser mais caro, porque eu vou aumentar o coeficiente de aproveitamento dele, e aí acaba inviabilizando. Se eu tenho um lote que eu só posso construir uma casa, o coeficiente de aproveitamento dele é um limitador de custo daquele lote, entende? Uhum. Então, é mais ou menos isso. Então, por isso que eu percebo que tem indo mais para novos loteamentos. Agora, é claro que isso é uma tendência. Tem as exceções às regras. A gente tem muita obra fora aí, tem muita embarque. Não é só Barbacena que tem obra, não? Tem obra fora também em outras cidades? Não, depende. Eu foco em Barbacena. Mas já fiz obras, São Del Rey, Lafayette, Belo Horizonte, Nova Lima. E você visita as obras, Rafael, assim, semanalmente? Como é que é a sua questão de prestação de acompanhamento? O que acontece? São duas responsabilidades bem distintas. A gente projetar uma obra e a gente executar uma obra. São duas responsabilidades bem distintas. Todas as duas são exigidas, tanto pelo CREA quanto pela prefeitura. Então, quando eu vou tirar uma anotação de responsabilidade técnica, tem algumas atividades que eu assumo a responsabilidade por elas. Então, eu ponho lá, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de prevenção e combate a incêndio, projeto hidrossanitário e execução de obra, eventualmente. A execução de obra é uma responsabilidade distinta. Quando você vai dar entrada na prefeitura, a prefeitura te pede o responsável técnico pela elaboração do projeto e o responsável técnico pela execução de obra. Você tem que ter os dois. O que é isso, Marcelo?
Na hora que eu faço meu dimensionamento estrutural, vamos supor, de repente, eventualmente, na viga eu coloco lá 4 ferros de 10 milímetros. Aí o pedreiro, na hora de executar, fala, não, tá muito, eu acho que pode colocar 4 ferros de 8. Se amanhã der uma zebra, o erro não é de quem projetou. É de quem executou. O erro é de quem executou. É. Então a execução tem que ter uma responsabilidade técnica. Todas as obras que eu sou responsável pela execução, que é as obras que a gente falou que tem a placa e tal, eu vou na obra toda semana. Pelo menos durante a execução da estrutura, eu vou na obra toda semana. Toda semana. Eu tenho que resguardar pelo menos a estabilidade estrutural daquilo ali, entende? Então eu pego 1, 2 dias da semana e esses dias é dia de rodar a obra. Eu vou e rodo a obra. Os outros eu vou projetando. Eu tento também trabalhar essa minha programação, sabe? Para tentar aumentar a produtividade, para tentar... Sim. Então eu faço rota. Eu vou pegar a obra aqui agora, então eu pego esse trecho aqui e eu vou fazendo. Entende? E como é que é a sua relação com as pessoas que estão dentro da obra? Como é que é o seu tato com... Tenho um relacionamento muito bom, Marcelo, com a turma, sabe? Eventualmente tem algum ou outro que a gente tem que desentender. Mas, primeiro, hoje em dia eu não vejo muito essa situação de fazer trem errado na obra de propósito. Fazer trem errado na obra de propósito. Antigamente tinha, né? Ainda tem. Mas a gente já conhece até quais profissionais que têm esse pensamento, sabe? É mesmo? Não, vou fazer da minha cabeça, já fiz, deu certo e tal. E não quer nem saber. Ainda tem? Tem. Mas a grande maioria das pessoas não. As pessoas querem fazer o certo mesmo para evitar dor de cabeça para todo mundo. E sabendo que você tá por trás. Antigamente, até o cliente queria economizar. Não, o que a gente pode fazer? Hoje em dia nem o cliente não quer, porque o cliente também não quer ter dor de cabeça. Então o cliente não quer economizar, não quer fazer o trem errado. O mestre de obra não quer economizar, não quer fazer trem errado. E aí a gente vai vendo da forma que tá indo e a coisa vai fluindo, sabe? Então não tem muito ponto de desentendimento. Nas obras das quais eu sou sócio, aí é diferente, a gente entra um pouco mais no mérito da produtividade, se o cara tá fazendo e tal. Mas nas obras onde eu sou responsável técnico e eu não tô sendo contratado para administrar a obra, não cabe ficar pegando no pé do cara se o cara tá pitando cigarro de pai ou no celular o dia inteiro, entende? Não faz sentido, não é o seu trabalho ali. Não é, exatamente, não é meu trabalho ali. Nas obras que a gente faz, que são nossas, a gente tem o Lucas, vocês conhecem o Lucas, que é meu sócio, meu cunhado, e que corta dobrado. Ele fica o dia inteiro na obra, dia inteiro na obra. Fica o dia inteiro na obra. Porque tem que... Pode falar. Mas a gente tava até conversando um pouquinho antes de iniciar aqui. Existem alguns acontecimentos, né, de alguns construtores, quando eles vão fazer contratação de engenheiro, muitas das vezes ele pode acontecer dele contratar um para X projeto, outro para X projeto. Qual o problema que isso pode gerar ao longo prazo? Ronaldo, eu acho esse um ponto muito específico, eu acho esse um ponto interessante. O que acontece? Quando a gente vai fazer os projetos, mesmo que sejam os projetos complementares, eles partem do projeto arquitetônico. Então você tem que ter a concepção. O projeto arquitetônico é a concepção inicial da coisa, sabe? E aí você me perguntou, Rafael, com relação a cliente, isso é uma coisa que eu vejo como um ponto positivo do escritório. Lá no escritório, eu faço... Você falou, Rafael, o que você faz? Eu faço projeto arquitetônico, além da parte de projeto, legalização de obra, cartório, gestão de condomínio, a gente faz isso tudo. Mas lá no escritório eu consigo prestar todos esses serviços. O que eu quero te dizer? Você vai lá no meu escritório querendo construir uma casa, um prédio, quer que seja. Eu vou fazer primeiramente o projeto arquitetônico. Só que o projeto arquitetônico, ele tem que ser uma coisa bonita esteticamente. Sim. Ele tem que contemplar o uso, a ocupação da coisa, né? E volto a falar, é a concepção. Mas ele também tem que ter uma concepção estrutural, ele também tem que ter uma concepção de instalações e tal. E eu consigo unir isso, sabe? Quando eu vou fazer os meus projetos. Então... o prédio que eu vou fazer, eu sei qual que é a reserva que eu tenho que ter para o hidrante. Eu sei o que eu tenho que ter de shaft. Eu sei os vãos, a melhor forma de trabalhar o vão, a estrutura da coisa. E às vezes eu enxergo, a gente consegue perceber que a pessoa senta para fazer o projeto arquitetônico, por exemplo, e não leva nada disso em consideração, sabe? E aí... Depois lá no meio da obra e começa a ver que pequeno. De vez em quando aparece gente, Rafael, tô com um problema na minha obra, vem cá. Que aí o pedreiro indica e fala, vai lá no Rafael pra tentar resolver e tal. E aí chega lá, não tem muito o que se fazer.
Eu tenho. A obra já tá. O que acontece. 50%. Às vezes o cliente faz, a pessoa faz o projeto, faz uma imagem bacana, o cliente 3D, gosta do né? que ele vê, sim. Mas na hora que vai lá o real, é diferente. O que foi executado é diferente do que estava na imagem. E aí, quando ele vai procurar saber, o cara fala: não, essa imagem foi no início, depois disso, a gente mudou alguma coisinha para adaptar, para ajustar para a estrutura. E o impacto que tem causa um desgosto no cliente, entende? Então, eu acho que isso é um ponto favorável. A gente consegue trabalhar tudo lá. Quando a gente vai fazer a concepção arquitetônica da coisa, a gente já leva em consideração estrutura e tudo. A gente consegue, inclusive, economizar para o cliente custo de construção se tiver uma coisa compatibilizada. Se eu tiver um arquitetônico compatibilizado com estrutural, com instalações. Se a gente tiver essa compatibilização, isso reflete diretamente no custo da construção. Isso é legal. Isso é interessante. E você não tem eventualidade nenhuma também ao longo da construção, né? É difícil. A gente pelo menos diminui. Sim. Não ter é difícil, mas a gente tenta cercar. Isso é importante. Rafael, uma pessoa tá querendo construir uma casa, aí te procura. Como é que você vai fazer esse projeto arquitetônico? O que você procura? Você tem um brief com a pessoa? Você vai lá no terreno? Como é que o nosso cliente está querendo contratar para construir? Contratar uma aquisição e construção da caixa, por exemplo. Como é que funciona esse... Até mostrar para a pessoa? Porque ela tem uma ideia na cabeça dela, ela tem que te passar e depois você mostrar isso... Marcelo, é fundamental o brief. Fundamental sentar com o cliente e ver toda que é, né? Tudo toda a desejo. expectativa que ele tem. Mas é o seguinte, quando é casal, tem que ir uma marido e a esposa, né? Normalmente é a esposa, tô brincando. Normalmente é a esposa. Normalmente Mas o que acontece? Eu costumo fazer um programa ali de expectativa do que o cliente quer, mas eu também me atenho ao que o cliente não quer. O que você não gosta, né? O que você tem em mente? O que você viu que você gostou? O que não te agrada? Então... E normalmente ele já viu alguma imagem na internet, ele já viu algo que chamou ou atenção. então eu mostro algo que eu já fiz. Tá. Porque quando a gente vai fazer essa concepção, vai além do desejo. O que eu quero te falar? O cliente chega para mim e fala: olha, eu gosto dessa casa. Só que o terreno que ele tem não é para aquela casa. O terreno que ele... De repente ele me mostra um terreno em aclive, sendo que o que ele tem é declive. Eu falo... Não dá para construir, não. Exato. E isso eu também percebo, às vezes, no escritório, de gente que faz isso. Falar: você quer essa casa aqui? Beleza, vou fazer essa casa. Só que o terreno não é para isso. E na hora que o cara vai construir, o custo da construção dele vai lá em cima. Porque não é uma coisa... Você não pode lutar muito contra o terreno. Então, eu anoto tudo que o cliente quer, tudo que o cliente não quer, e tento mostrar para ele o que ele quer que é viável, o que ele quer que não é viável e o porquê que não é. E aí eu sempre alimento o cliente de informação de esse é o ônus, esse é o bônus. Qual decisão que nós vamos tomar em comum? Isso batendo papo mesmo, sabe? Aí o cliente fala: não, isso aqui eu não abro mão, eu quero desse jeito. Beleza, vai impactar nesse custo. Beleza? Então, consegue assumir, ok. Exatamente. Às vezes não. Então isso aqui eu abro mão. Essa conversa inicial é fundamental. Então, assim, pelo que eu vi aqui, acho que é mais interessante o cliente procurar você, primeiramente, para poder selecionar um terreno, ou então te apresentar um projeto. Olha, eu quero esse projeto. Você me indica qual tipo de terreno, aclive ou declive ou plano. E aí talvez seria mais interessante ele te procurar para poder saber mais informação do terreno que ele tem que buscar. Acontece muito do cliente procurar... O ideal é esse. Esse é o ideal. O ideal é esse. É procurar antes de fechar o terreno. Porque... Volto a falar, a gente tem algumas limitações que é do próprio terreno, mas a gente tem limitação legal, a gente tem interferência com o vizinho, a gente tem um monte de coisa que a gente tem que conversar, sabe? Então, quem tem esse tino antes de fechar o projeto, antes de fechar a compra do terreno, tem muito mais chance de alcançar o objetivo. Legal. Né? Porque Barbacena hoje, ou você tá subindo, ou você tá descendo. Não tem terreno plano em Barbacena. É muito difícil, terreno né? plano em Barbacena. Muito difícil, muito difícil. Então... É fundamental olhar a topografia do terreno, inclusive. Mas... Impacta diretamente no custo da obra. Acontece, muita gente vai, mas a maioria não. Entendeu? Tem muita gente que procura a gente para olhar o terreno e tal, mas a maioria já chega com o terreno pronto, já chega com a imagem, com a ideia. É verdade. Sabe por quê? É algo muito comum em Barbacena, o seguinte: vou primeiro comprar meu terreno, vou capitalizar, e depois que eu capitalizar, eu vou fazer o projeto. Beleza.
Só que o cara já comprou terreno há 5, 6 anos atrás, e agora que ele tá querendo fazer o projeto. E lá 5, 6 anos atrás ele não teve esse gatilho de buscar essa consultoria, entende? E falando sobre isso, hoje você percebe mais o movimento de mercado? Pessoas construindo com recurso próprio ou usando o recurso do banco? Também mudou muito, sabe? Antigamente todo mundo construía com recurso próprio. Antigamente era. Antigamente todo mundo Mas construía a obra com... levava? Ou não, se fosse alguém que já trabalhava com construção por profissão, e eu tinha muito cliente assim, o cara já tinha um capital de giro ali para ele construindo e vai vendendo e tal. Agora, hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho visto muita gente pegando financiamento. Lá no escritório eu tenho percebido muito isso. Até porque a gente, por mais que a taxa Selic está diminuindo agora, ela vem de uma alta. Uma alta. E aí tem muita gente hoje já se tem uma educação econômico-financeira muito melhor do que se tinha antigamente. 20, 30 anos atrás. Exato. Antigamente as pessoas eram mais conservadoras no tipo de investimento. Então, se você é o perfil do cliente que vai pegar o que você tem de capital, vai botar ele para trabalhar e vai ter com ele um rendimento bacana, aí para você é válido pegar um financiamento e fazer sua obra com financiamento. O que você tem, você vai conseguir gerar mais do que esse financiamento. Agora, se não, se você é um cara mais conservador, que não vai escar, que seu dinheiro vai ficar na poupança, Aí. você vai lá, pega e investe na obra, que você acaba economizando na obra, porque você não tem as taxas que você tem que pagar de financiamento, Concordo. nem de juros, nem nada disso, entende? Concordo. Hoje em dia, meia, 50%. Meia, né? O que eu sinto é isso, 50%. 50%. E para construção de prédio, cara? O que você acha? Eu vejo que tem muita gente que gosta de comprar terreno mais em aclive, né? Para aproveitar ali para o estacionamento, etc. O que você acha disso? Que você acha porque até tem muitos construtores que acompanham a gente também e que pode também estar trabalhando nessa linha aí. Empreender. O negócio é o seguinte: o terreno aclive ele é bom para prédio. A gente vai conseguir colocar a garagem para baixo. Qual que é o problema quando a gente começa a ter um aclive muito forte? Porque você não consegue enfiando 3, 4 andares de garagem para baixo, não. Quando você vai criando níveis de garagem, você vai perdendo uma área de circulação ali de rampa e circulação de veículo, que você perde muito. Você perde muito. Então, um terreno um pouco em aclive é bom. Muito em aclive, não. Quando está muito em aclive, é uma solução que a gente pratica, e a gente praticou isso no prédio que a gente fez ali na Boa Morte. A gente fez aquele prédio ali na Baroneiras Maria Rosa, na Rua do Estadual. Sim. E aí ele tinha um declive considerável ali para a rua da Unimed ali embaixo. Certo. Ali a gente tem um andar de garagem e para baixo caixão perdido. Caixão perdido. Fechamos de alvenaria, fechou caixão perdido. A gente usa muito isso. Se eu... Eles fecharam e Não, pronto. fechado, caixão perdido. Isso é Interessante. muito comum. Muito Entendi. comum. Por quê? Se eu fosse criar um segundo... Primeiro que naquele caso ali é um pouco específico, porque ali eu tenho uma limitação de altura. A altimetria ali é limitada em função da Boa Morte. Sim. Então eu não poderia verticalizar, consequentemente eu não precisaria de muita vaga de garagem, porque eu não ia ter muito apartamento. Sim. Mas, se eu criasse o segundo andar de garagem, o que eu ia perder de área de manobra e circulação para apenas mais um andar de garagem, financeiramente, a relação vale dos a benefícios não vale a pena. Eu ia, no final das contas, ganhar, sei lá, 3 vagas a mais, 4 vagas a mais e ia gastar mais um andar de garagem. Entende? Então não vale muito a pena. Então, as pessoas às vezes erram nisso. Falam, eu tenho um terreno em declive e eu vou conseguir colocar 3 andares de garagem para baixo. Não vai. Não é simples assim. Não é simples assim. Você tem algumas, exatamente, você tem algumas limitações. Então, cada caso é um caso. Por isso que vale a pena a gente conversar. Eu fiz agora um prédio para um cliente meu, que vai começar um prédiozinho ali no Imperial. E lá a gente vai ter 2 níveis de garagem, um no térreo, um embaixo, e embaixo dele ainda caixão perdido. Ah, tá. Caixãozinho perdido. Imperial? Aí a gente vai lá e fecha, põe uma caixa d'água, a gente usa de alguma forma assim, mas só isso, sem acesso. Até porque eu não consigo nem ventilação nesse caixão perdido. Eventualmente alguém fala assim, vou colocar um apartamento, mas não consigo, porque a garagem, eu chego ela até na periferia do terreno, eu chego até no alinhamento da divisa, para eu tentar aproveitar a área de garagem. E aí já acaba com toda essa área de ventilação que eu tenho na parte de baixo, entende? E também não adianta fazer um apartamento lá fundado, que quem vai querer morar num trem desse? Exatamente. Você vai ter Tem que... alguns Tem na cidade, tem. Porque os do cachorros... nível do solo, o apartamento. Não tem tem. luz natural nenhuma. Isso eu acho que mudou também. Antigamente o pessoal tinha mais esse conceito de aproveitamento do terreno a qualquer custo, sabe? Hoje eu acho que as Mas sabe pessoas... porque as pessoas que compram estão mais exigentes. Exatamente. As pessoas que compram estão muito mais exigentes. Por exemplo, hoje, dependendo, se você fazer prédio sem elevador hoje, você vai ter um problema muito sério para poder fazer venda desse. Esse prédio que a gente fez na Boa Morte tem 4 andares, com elevador.
Há Elevador. 20, 30 anos atrás, as pessoas Era ainda difícil. aceitavam ainda. Assim, né? Hoje, meu filho, Tem que ter não- elevador. Tem que ter elevador. Até porque também você faz uma seleção de público, né? É. Porque você não vai conseguir vender para todo mundo se não tiver elevador, né? Porque tem pessoa que é mais idosa, É, tem outros deficientes, Exatamente, exatamente. né? Você não consegue vender para todos os tipos de público. Não, Exatamente. e hoje, como a gente falou da pandemia, tem muita gente que trabalha home office. Então, o cara Tem também, muita por exemplo, o cara tá no quarto, quinto andar. Nossa, ele não quer subir escada, descer escada todo dia, toda hora, não. Então, E fazer ele quer- prédio, cobertura em prédio de 4 andares sem elevador. Só que se valoriza a cobertura, você já paga o elevador. Entende? Você vai fazer um prédio de 4 andares, vai colocar uma cobertura. Cada cobertura vai valorizar ali 50 mil. Você poder. Já viabilizou o elevador, entende? Vale a pena. E se você tem duas coberturas, 100 mil, 100 mil. tiver uma, 50, Exatamente. 4, 200. Exato. Então vale a pena. Vale. Porque quando você tem uma cobertura e aí você vai buscar um outro público, um cliente que está querendo uma coisa melhor, você chegar com as compras, subiu, aí ela tá no último andar, vai chegar com compra, com menino e tal, pra você chegar e subir na cobertura, a cobertura desvaloriza. Eu não sei nem se a questão é desvalorizar, mas pelo menos ela perde muita liquidez ali. Perde. Você tem que arrumar um público mais específico, Mais sabe? específico. Isso é verdade. Pensando então em todos os problemas e detalhes que a gente já ressaltou aqui que é bom a gente focar também no futuro. Plano diretor, o que você pensa hoje? Você acha que vai beneficiar muita gente? Qual que é o pode falar superficialmente, o que você acha? Eu acho que o plano diretor é uma coisa que eu sempre lutei pelo plano diretor. Eu acho que o plano diretor é uma coisa necessária, Também acho, né? também É acho. uma coisa necessária. Tem Precisa, que acontecer e a gente tem participado até do ciclo de debate, das coisas aí. O que acontece? O plano diretor que está sendo feito em Barbacena, ele tem 99% de coisa boa. Tem muita coisa boa. Volto a falar, acho que vai trazer muito benefício. Muito benefício para o município. Muito benefício para o município. A sociedade como um todo, sabe? Tem alguns pontos, o que eu acho que também é normal, tem alguns pontos que tem que ser lapidados. Ali no plano diretor estão propostos alguns parâmetros urbanísticos, desde coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupação, afastamento, taxa de permeabilidade, tem gabarito de altura, tem algumas coisas que vai impactar diretamente na construção civil. E é normal que seja necessário um debate sobre isso. Então, a gente buscou esse debate, a gente está tendo esse espaço para a gente debater sobre o que vai ser, sabe? A gente teve reunião com o prefeito, com o Carlos Dou, sobre isso. Ele entendeu tudo que a gente apresentou para ele, se mostrou disponível. Ele estava, inclusive, acompanhado com o Jefferson Valentim, que dá uma assessoria técnica para ele também bacana nisso aí. Sim. E concordou com os pontos que a gente ponderou. A gente também conversou com o pastor Everton, presidente da Câmara. Né? A gente também mostrou para ele e tal, o que vai ser. Então, você me perguntar, Rafael, sobre o plano diretor, o que você tem a dizer? Eu falei, cara, além de ser uma coisa muito boa, é uma coisa necessária. Barbacena... Já era pra ter, né? Já era pra ter. Aliás, é lei, já era pra ter. Já era pra ter. 2001 ou 2000, Já era pra ter. Já era pra ter, já. Então, é uma coisa boa que tá chegando e tem que ter, tem que acontecer. Tem alguns pontos que tem que ser retrabalhados? Sim. Espero que esses pontos sejam retrabalhados. Eu acredito que vai acontecer. Existem outras coisas que a gente sabe que é consequência. Né? A partir do momento que a gente tiver essas legislações, a gente vai ter, de fato, algumas restrições e tal. Mas, no contexto geral, eu acho que é algo positivo. Dá né? um norte pra cidade, né? Dá uma diretriz, né? Dá um norte para cidade. Inclusive, mecanismo para você controlar a urbanização do município. Porque é feito por zoneamento. Então, se determinada área eu entendo que ela tem uma capacidade maior de crescimento, eu consigo aumentar o coeficiente ali. Se outra já está no limite do colapso, a gente diminui o coeficiente ali. Né? Então, é um parâmetro que toda grande cidade tem que ter. Por exemplo, você quer fazer uma casa boa e tal, aí depois abre uma serralheria do seu lado. Aí, o dia inteiro. Exatamente. As coisas... Não tem condição. Aí, como Isso é que tudo de impacto de vizinhança. A gente assistiu em Barbacena nos últimos anos, saiu alguns empreendimentos aqui que a gente consegue perceber claramente que a gente vai ter um impacto importante Na vizinhança. perto de vocês aqui. E que caberia, sim, um estudo de impacto de vizinhança, que se houvesse, acredito que não teria feito a obra. Teria sido impedido. Mas... Com o plano diretor você já vai ter. No plano diretor você consegue. Agora, esses pontos que eu falei do plano diretor, na minha visão, na minha humilde visão, tem que ser retrabalhado. Tem que ser de fato avaliado, porque eu até falei isso lá no dia, num ciclo de debate que a gente teve, porque quando a gente falou sobre esses planos, sobre esses pontos, e aí, visão única exclusivamente técnica, eu senti de algumas pessoas como se a gente fosse
incorporador capitalista está visando seu lucro e está com medo de perder dinheiro. Teve isso. Cara, colega falando... Ai, pessoal, vocês têm que colocar o bem comum à frente do seu interesse próprio. Claro que eu não sou de baixo, não vou dizer... Cara, ninguém aqui está olhando interesse próprio, pelo menos eu não estava. E acredito que quem estava lá, os meus pais também não estavam. Olhando aqui interesse próprio, eu estou olhando aqui a comunidade Barbacena, a sociedade Barbacena mesmo, entende? O que a gente está querendo aqui não é impedir o plano diretor, o que eu falei com ele. O que a gente está querendo é lapidar esse plano diretor que já está muito bom. Já está muito bom. Agora, tem que se avaliar os impactos de uma lei dessa proporção para que, ao invés de trazer benefício, traz prejuízo. Entende? Porque o ramo imobiliário gira muito dinheiro dentro do Barbacena. Se começar a dificultar para os construtores, o que acontece? Se você olhar os dados do CAGED, a importância da construção civil nos empregos de Barbacena o que a gente tem aqui? O comércio está sofrendo, roupa de internet agora está indo aqui. A gente quer uma cidade pujante, a gente quer que a coisa esteja acontecendo. Mas a nossa indústria, a gente tem algumas indústrias boas, mas não é o que é o principal da cidade. É verdade. Então, se você pegar os dados do CAGED, a participação da construção civil nos empregos de Barbacena, algo muito sério a se considerar na hora de se tomar determinada decisão. Que vai impactar o mercado. Exato. E Barbacena já está atrás de cidades pares aqui no nosso em volta aqui, sabe? Você pegar, sei lá, Conselho da Lafayette, São João del Rei, Barbacena já está atrás. Então, volto a falar, tem que se tomar uma decisão pensada para que não se tenha um reflexo negativo numa coisa que é tão positiva, entende? Eu concordo. Mas eu tenho a esperança de que a coisa vai fluir para uma coisa bacana. Eu tenho a esperança de que o que a gente propôs... O que a gente fez? A gente pegou a minuta das fases e a gente materializou um material para mostrar, falar, ó, a gente tem isso aqui, a gente... É o que vocês estão pedindo a declarar, essa redação deveria ser alterada para esse parâmetro está sendo proposto, a gente acha que entende que deve ser proposto para isso. E quando a gente apresentou isso, a gente falou, olha, isso aqui também não é verdade absoluta, a gente está falando com as informações que a gente tem. Mas vocês têm mais informação do que a gente sobre a infraestrutura da cidade, sobre... De repente tem alguma coisa que a gente está propondo aqui que também não é viável. E tudo bem, vamos conversar. Mas... Vamos alinhar, chegar. Mas vamos chegar. E aí, depois que a gente fez esse trabalho e apresentou, eu acho que teve boa aceitação. Então eu acho que a gente vai ter uma coisa positiva. Eu acho que é algo positivo. Precisa. O plano diretor é algo positivo. Necessita. Exatamente, é algo positivo. Disso. E trazer com os municípios, bota falar, a questão da humanização. É muita coisa boa. É muita coisa boa. Não, e outra, a gente tem uma legislação defasada na construção civil. Né? Durante muito tempo, tem muita coisa que, até com os outros secretários de obra, eu já falava, olha, isso aqui tá errado, vamos mudar, mas não é tão assim, vamos fazer um projeto, até sair essa nova legislação, a gente sofre também com a legislação que tá ultrapassada, que tá defasada, entende? Arcaica, né? Arcaica. É verdade. E aí? Obras próprias? Você tem, além de prestação de serviço, você também tem obras próprias, né? Temos também. Qual que você tá tocando? Qual que é o diferencial dessa sua obra própria? O que você tem que falar sobre ela aí? Então é isso. Lá eu basicamente trabalho com essas duas vertentes. Eu tenho um escritório onde eu presto serviço como engenheiro. Né? Aí projeto arquitetônico, estrutural, o que precisar a gente faz. Fala o nome. É engenharia, tá ali no São José. Engenharia, pessoal. E aí a gente presta serviço como engenheiro, legalização de imóvel, trabalho muito com legalização de imóvel, memorial de incorporação, a gente trabalha muita coisa sobre isso também. Mas a gente também faz as nossas obras. E aí em sociedade, tem até umas obras que às vezes eu faço sozinho, tô fazendo uma casa lá no Solim, mas tem os prédios que a gente faz também para vender apartamento e normalmente prédio residencial. Eventualmente tem uma loja no prédio, mas o foco mais é residencial. O foco mais é residencial. E hoje você está tocando uma obra aonde? A gente está com o Terras de São José, ali no bairro São José, na rua Martinho Campos. Localização maravilhosa. Localização muito boa. Modéstia à parte, toda obra que a gente fez, a gente buscou localização boa. Uma coisa que a gente valoriza muito, sabe? Eu não sei te falar se essa localização boa reflete, se valoriza a unidade propriamente dita, mas aumenta muito a liquidez. Assim, a gente como imobiliário, sabe, São José, ninguém questiona assim, É o terceiro prédio que a gente faz em São José. Ninguém fala assim, não, São José não, cara. Onde que é? São José? Todo mundo quer ir pro São José. A gente fez um prédio no São José e depois a gente foi fazer
no São Sebastião. Em frente à igreja, prédio, um lugar ótimo, em frente à igreja. E a gente entendia que aquilo ali também era um bairro residencial. Quem mora no São Sebastião gosta do bairro São Sebastião. É um bairro familiar, é um bairro muito bom, do lado do centro e tal. Mas não compara com a liquidez de um prédio no São José. É mesmo? Achei Agora, legal. por exemplo, na hora que você foi escolher lá o São Aí José. depois a gente voltou pro São José. Bacana. E a questão de custo de terreno no São José? Você deve ter feito compra ou permuta. Como é que. São José nos últimos anos também passou por um processo de valorização. E muito. Quando o pessoal descobriu que podia construir prédio ali, as pessoas pararam de vender ali para construir casa e para vender prédio. É aí que eu te falei. Quando a gente aumenta o coeficiente de aproveitamento de um determinado terreno, vai impactar diretamente no custo daquele terreno. Sim. Né? Então, passou por uma valorização muito grande. Mas existe uma contrapartida. De repente, sempre tem. Primeiro que, quando as pessoas percebem que está valendo mais, aumenta a oferta. Mais pessoas querem vender. E isso aí já restringe, mas já volta mais um pouco. Já diminui um pouco. Exato. E o São José agora está passando por um processo de... Eu não sei nem te falar um termo específico, mas não está simples de construir no São José. Você tem autorização do CONF, que é o Conselho de Patrimônio Histórico, você tem autorização da Aeronáutica, esse prédio, a gente teve autorização de tudo. E todos esses fatores estão colocando limitador para... Ali tem limite de... Tem limite de altura. Tem. Da Basílica também, né? A gente, nesse prédio de Terra São José, o nosso limitador foi a Epicar. A Epicar não, a Aeronáutica. Fazendo justiça, não é a Epicar. O nosso projeto, a gente protocola ele online, ele vai lá para Curitiba. Curitiba? Brasília ou Curitiba. Tem alguns centros no Brasil. E é tudo online e tal. E aí, essas restrições de altura... Navegação, né? Eu particularmente acho que... Não sei, o processo como é que funciona? O processo da aeronáutica da forma que está sendo não está refletindo muito a realidade, sabe? Mas enfim, é um limitador, é uma constatação que a gente tem. Tem que respeitar. Porque ali naquela região ali não tem movimentação de aeronave. Por exemplo, pouso, alguma coisa nesse sentido, né? Esse prédio que a gente está fazendo, o topo da edificação, só título de informação, o topo da edificação é abaixo do topo da edificação do IFET, que é o nosso confrontante de fundos. Sim. Nós estamos abaixo do topo daquele. Exato. E a gente teve restrição de altura. Olha. Entende? Então não dá pra... A coisa não... E aí, então, é isso que eu tô falando. Eu acho que eu sou um pouco mais pragmático na minha vida profissional. Eu acho que eu tento ver a coisa de uma forma mais prática. E quando eu vejo esse tipo de coisa, me causa um certo espanto. Mas são ossos do ofício, não tem jeito. Mas tem uma coisa no São José que ainda se acha lotes muito grandes lá, né? De 600 metros, 700. Por exemplo, esse que você tá construindo um lote lá é de quantos metros quadrados lá o terreno? 800, né? 800, Não, é 600 e poucos 600. metros. Porque por mais que ele tenha pouca frente, ele tem muita profundidade. Muita profundidade. Porque não é mais comum hoje loteamentos com esse tamanho de lotes mais. Hoje lote não se faz mais. Não se faz, né? O loteado hoje é 300. Enfim, comparado com o do centro, eu fiquei curioso. Comparado com o do centro, você ainda prefere São José do que o centro? Quando a gente fala preferir, Ronaldo... Liquidez. O centro tem uma boa liquidez. O centro tem uma boa liquidez. Mas eu acredito que o centro dificilmente vai ter mais obra daqui para frente, depois desse plano diretor da forma... Porque o que impacta sobre esses parâmetros? O que vai colocar? Você tem que ver a infraestrutura da cidade, instalações... impacto de vizinhança tem que considerar, você tem que ver a parte do trânsito da cidade e tal. Então eu acredito que a tendência é que obra no centro, a coisa deve... Começa a liberar mais pros outros. Exatamente. Então quem segurou o terreno para poder vender na alta daqui a pouco vai ter um prejuízo, não vai? Eu acredito. Né? A leitura minha. O futuro vai dizer. O futuro vai dizer, mas uma leitura minha é que, de fato, o centro vai passar por algum processo de adequação. Fatalmente. Mas eu acho o seguinte... Mas tem uma boa liquidez, respondendo a sua pergunta. Fazer obra no centro, apartamento no centro, tem uma boa liquidez. Eu lembro que na época... Ali você já encerrou tudo, né? Já. Então, eu lembro que na época só tinha o seu de oferta aqui no centro. E a gente começou aquela obra em setembro de 2020, no pandemia. Verdade, né? E como é que foi essa época aí? Muito difícil, Marcelo. Muito difícil. O preço não foi assim, o preço foi só assim. A preço que a construção civil foi lá no alto. Exatamente.
Como é A que venda de apartamento não podia refletir, todo mundo muito É. inseguro do cenário que quis. Mão de obra, o cara chegava e falava, hoje eu não vou porque eu espirrei e tal, e ficava 10 dias em casa. Aí não- E como é que Você você fazer- falava, não, vai mandar o cara embora? No auge da Isso aí. pandemia. E outra, não Você adiantava você trocar ele, porque o outro que você ia colocar no É a lugar mesma também coisa, fazia né? a mesma coisa. Então, o que a gente assistiu na pandemia foi isso. O custo da construção civil explodir, e até hoje o valor da unidade não refletiu. Não acompanhou, Ou seja, né? exatamente, ficou defasado o que se tem. Mas teve uma boa liquidez. Era porque era um produto bom, era porque era o único prédio no centro, não sei. Mas teve uma boa Conjunto. liquidez. Conjunto. Teve uma boa liquidez. Agora, como é que essa negociação... Pode lá. É uma boa liquidez sem reajustar valor de unidade. Ou Em seja, deter- em sua deter- margem ficou menor. Em determinado momento que a gente quis avançar, reajustar a tabela, a gente percebeu claramente Menos visitas, menos visitas. menos propostas. E aí, a gente, em determinado momento, ainda recuou. É claro que ao fim da obra, o apartamento acaba ficando mais caro e tal, porque já é preço, não é mais apartamento em planta, né? É, vai a valorização. Exatamente. Mas você estava dizendo, eu te interrompi, perdão. Por exemplo, como é que funciona hoje, por exemplo, uma obra própria, uma negociação? Leva entre você começar uma edificação e a negociação. É muito tempo, por exemplo, o Guzinho São José. A Terra de São José já está iniciando e tal. Mas achar o terreno, uma localização, leva muito tempo. É 1 ano, 2 anos. Como é que você localizar? Aprovar como é que projeto. aprovar projeto? Leva o projeto, leva tempo. Primeiro porque a gente encontrar um terreno bom, É, numa boa relação custo-benefício, é difícil. porque tem muita gente que quer... Exato. Ah, vocês vão construir prédio, vocês vão ganhar dinheiro no prédio, e não é assim as coisas, entende? Eu quero 2 unidades de permuta ou 3. Então a gente Já tivemos mais aqui na negociação, não tivemos? participou de uma negociação aqui que eu fiz uma proposta pro cara e ele fez uma. Não foi, não? Foi. E é um lote que eu sempre sonhei com ele. Mas A localização dele é... maravilhosa. Nossa Deus. Mas o que nos foi proposto é impraticável. Não, eu pensei logo nele, na hora que falou do plano diretor. Imagina o plano diretor tiver aí Limitando. as limitações aqui. Não vai valer nenhuma proposta que você fez. Nem a É, proposta. proposta que eu fiz. E muitas vezes é isso mesmo. A proposta que a gente faz não se mantém depois, entende? É naquele cenário. Era o cenário do É naquele daquela cenário. Então o que acontece? Eu faço aquela proposta naquele cenário. Do lado saiu um prédio que vai concorrer com o meu, já mantém a minha proposta. Não tem jeito, é. Entende? A coisa é mais ou menos assim. Então, mudou muito. O plano diretor vai impactar também em tudo isso aí. Agora, entre a gente encontrar o terreno, que a gente cheque aquilo ali é um bom lugar, tem um bom potencial, porque não é só a localização por si só. Você tem alguns fatores que vão impactar nessa negociação. Então, a topografia impacta, vizinhança impacta, verdade. localização impacta, valor impacta, entende? Demanda de apartamento à venda naquela região impacta. Tudo isso impacta na hora de a gente fazer uma negociação. Então, achar um terreno é difícil. Depois que a gente acha o terreno, aprovar um projeto não é algo simples. Leva tempo. Eu volto a falar, não é só a prefeitura por si só. Você tem que levar na prefeitura, a prefeitura tem que passar pelo Conselho de Patrimônio Histórico, você tem que levar na aeronáutica, você tem que... Tem vários setores, vários órgãos, né? Exato, então não é algo Mas, tão E simples. pensando nisso, eu acho que o bairro São José, ele vai se transformar muito prédio, vai ter muito prédio no bairro São José. Eu acho que não. Você acha que não? Sabe por que eu acho que não? O plano diretor. O plano diretor. Quem tá segurando a casa lá, aquelas casas aqui, o cara tá querendo 1 milhão na casa, não vai conseguir ver. Quem tem 1 milhão hoje pra comprar uma casa, ele vai, talvez, pra dentro do Village, vai pagar 1,5 milhão, talvez, dentro do Village, ou vai pro Ceulim, ou vai pro outro. Aí tem aquela casa mais antiga de 1 milhão. E aí, mas o cara vai ficar com bem. O que acontece? Volto a falar, eu não acho que o plano diretor, já considerando que os nossos pontos propostos serão lapidados ali, que o plano diretor é dentro do que a gente está esperando. Eu não acho que vai inviabilizar. Eu acho que o cenário de Barbacena vai passar por uma mudança, novos lugares vão aparecer, outras coisas serão propostas, e aí, em determinado lugar... Porque, beleza, São José tem alguns terrenos grandes, mas tem outros pequenininhos. Então, eu acredito que o cenário vai mudar. Nesse próximo ano, a gente vai assistir uma mudança nisso aí. Pelo que a gente viu, a cidade, ela tem a intenção dela de expansão é horizontal, né? Sem dúvida nenhuma. Falando em expansão horizontal, o que você acha dessa quantidade de loteamentos em Barbacena? Positivo? Nos últimos 10 anos, quantos loteamentos foram abertos aqui, né? Eu acho que Barbacena é um cenário difícil de fazer uma leitura, Marcelo. Porque
Você fala assim, não tem mais espaço para fazer loteamento, mas você Aparece faz e outro. vende. É. Então continua se fazendo. É sempre assim. Fiz, deu certo, continuo fazendo. Parou, para. Acabou. Então... O problema é o último, né? Que parou, né? Se for Exatamente. a mesma loteadora, ela já vai ter ganhado muito dinheiro. Agora, se for a nova que chegou na última, Exato. Então o que acontece? Durante um tempo a Barbacena ficou muito tempo sem loteamento. ficou muito. Então tinha uma demanda reprimida ali, caberia fazer... crescendo de modo desorganizado, né? Vila Real foi vendida em poucas horas. Foi. Foi mesmo. Tinha 24 fila, o horas, pessoal foi- dormindo na dormiu fila. na fila pra É, comprar o lote lá e tal. Né? O Vila Real foi vendido. Olha, o maior sinal de que a demanda reprimida para isso, todo mundo queria aquilo ali quando sair. Então, existia uma demanda. Ainda tem essa demanda? Eu acredito que não, cara. Eu acho que, volto a falar, saiu muita. Então quer dizer que quem fizer não vai vender? Não, porque as pessoas, quando. Para começar, quem tá fazendo, as loteadoras, os incorporadores estão fazendo, sabe o que estão fazendo. Faz estudo, o cara não vai fazer. Faz estudo. As pessoas, eles facilitam a compra, eles diluem parcelamento e tal. Então é muito comum o cara chegar lá e falar assim: eu vou fazer minha poupança aqui, vou comprar meu lote e tal. Mas o conceito de um loteamento que deu certo é o quê? A venda que foi feita ou de fato construção existente no loteamento? Porque existe um abismo gigante entre você ter um loteamento que estão todos os lotes vendidos e ter um loteamento consolidado com construções existentes ali, entende? Verdade. Existe um Mas a gente abismo tem um bom entre... case, Barbacena. Acho que o Imperial é um bom case que tá se transformando, né? Exatamente. Ele não tá totalmente consolidado, mas ele tá se transformando num bom loteamento. Exatamente. Num curto espaço de tempo saiu muita obra. Tá saindo Obras boas, obras né? boas e tal. Então, aí o que acontece? Quando a gente tem um exemplo positivo, a tendência é que apareça um par. Entende? Vai continuando aquilo. Ó, um probleminha técnico agora que nós tivemos, mas a gente já tá voltando. A gente tava falando então sobre os loteamentos, as demandas dos loteamentos que tá tendo aí hoje, a oferta. E a gente chegou a falar um pouquinho, né, sobre o volume de loteamento e sobre o sucesso, se tá entre a venda ou entre a construção. Consolidação. E a gente viu que o Imperial hoje é um case que tá sendo consolidado cada dia mais, né? Exatamente. Então é o que eu te falei, inclusive. O sucesso de um leva a outro. Né? Então, o sucesso, quando a gente usa o termo sucesso, ele é variável, porque o sucesso de qual ponto de vista? Do incorporador que vendeu tudo? Sucesso. Sucesso, Né? Agora, virou de fato um bairro, está consolidado, está construído, até chegar nesse ponto, aí é uma outra Demanda de caminhada. baixo tempo. E pra você tem costume de comprar no lançamento ou você prefere um já consolidado? O que você Marcelo. pensa sobre essa questão de lotes Eu não tenho nenhum lote. Que isso, hein? Que absurdo. Que coisa! Que absurdo. Não, tem que perder o lote. Só quando eu vou construir que eu compro lote. Isso eu aprendi até com meu sogro. É mesmo. Tem nenhum lote. Porque tem Então, algumas construtoras Por exemplo, que... eu tenho o Qual desejo de conceito? construir alguma coisa. Eu tenho o desejo de construir alguma coisa. Vou criar condição para aquilo acontecer. Quando eu sinto que eu criei condição daquilo acontecer, aí eu passo a buscar um lote que se enquadra dentro daquilo, sem pressa, sem afobamento. Apareceu algo, igual essa casa que eu estou construindo lá no Ciolim para vender. Eu queria construir uma casa, eu tinha um projeto, eu queria construir uma casa que a gente consegue... Porque hoje em dia a gente tem cada vez mais buscar economia no custo de construção, mas sem perder a qualidade. Então, você consegue economizar no custo de construção quando você faz uma casa térrea, você consegue economizar no custo de construção quando você tem um terreno que não é brecha, tem algumas coisinhas que você faz assim, Sim. onde é uma localização bacana. Então, eu estou fazendo uma casa lá no Ciolim, uma casa térrea, com 2 suítes, 2 semi-suítes, com tudo integrado, piscina, com cozinha, com os quartos, tudo integrado. Um negócio muito bacana. Quando a gente surgiu o pensamento, eu e minha esposa, a gente pensando sobre fazer isso, a gente ficou com aquilo, e aí apareceu o lote, a gente comprou o lote, e aí sim, no momento certo, também a gente foi começar a obra. Então, eu não vejo muita vantagem em pegar. Primeiro que não tem nem condição de você comprar um lote e virar as coisas, não é assim. Porque o dinheiro que a gente tem injetado na obra. A coisa está circulando, entende? E uma obra é muito dinheiro que vale. É um investimento que a gente tem que ter o pé no chão mesmo, não pode deslumbrar. A gente tem contrato, a gente tem que entregar, a gente tem prazo, uma coisa muito séria. Então, eu compro o lote quando eu vou fazer alguma coisa nele.
Comprar lote de... Deixar ele parado ali, não é seu... Não é o meu perfil. Até porque é o seguinte, eu vejo que o perfil do Rafael, o tipo de produto que ele trabalha é um produto que permite ele fazer isso. Você entende? É um produto que te permite escolher na hora. Porque se for um produto que você vai trabalhar um preço, uma oferta barata, com um bom produto, você tem que comprar um terreno barato. E você tem que pegar onde? No lançamento. Exatamente. Então, Exatamente. é o produto que te permite. Você matou a pau, é isso mesmo, Ronaldo. O que acontece? Se for para você comprar um lote, um loteamento novo, já inclusive com um plano do que você vai fazer, e aí você vai vender para um outro público, um outro produto, aí vale a pena, porque você já está economizando desde a compra do lote. Aí você economiza na compra do lote, você vai economizar no custo de construção e vai vender aquele apartamento para uma outra camada. Isso. Para uma outra camada. Realmente não é o produto que a gente trabalha. Até porque a gente trabalha muito com apartamento. E apartamento, o bairro tem que estar consolidado. É verdade. Tem que estar consolidado. É. A localização vale muito. É verdade, isso é verdade. Então é isso. A gente vai estar até com o pessoal aqui hoje do Reserva das Rosas, aqui que tá tendo um lançamento. Eles vão estar aqui hoje fazendo uma gravação conosco. Ah, é? Bacana. O pessoal lá que tá fazendo o lançamento e o da incorporadora também. E assim, a gente vê que pros construtores. Desculpa, para os construtores que constroem Minha Casa Minha Vida, uma faixa etária um pouco melhor, mais barata, Aí é um bom investimento. eles vão empenhar lá. Vão empenhar lá. A gente tá vendo isso. É um bom investimento. E se você parar para analisar hoje, por exemplo, lá a oferta que vai estar, se eu não me engano, a partir de R$9.000 de entrada e parcelinha de 625. Exato. Então eu vejo que tem vários construtores aí focados, talvez, em pegar logo uns 5, 10 lotes lá de uma vez. É um pouco diferente. O que a gente tem ali, por exemplo, no Terra de São José, o nosso público é um prédio na região central, um prédio bacana, que já está... Padaria, mercado. O seu público procura isso, né? Localização, comodidade do dia a dia, já tem que estar consolidado, então... E já tem uma renda significativa, né? Já tá com uma renda legal. Talvez até aposentado ou concursado, alguma coisa nesse sentido. Eu tenho um público também muito importante, que é a pessoa que faz o upgrade de apartamento. A pessoa mora em determinado lugar, e aí trabalhou, conseguiu, beleza. Agora... Vende isso aqui e investe lá, entende? Verdade. E a gente também, a gente vende na planta e a gente tem um bom valor, sabe? A gente... Quer citar? Quer citar um pouquinho? Falar um pouquinho sobre o produto, falar sobre o Terra de José, eu sou meio suspeito para falar, mas para mim um dos melhores empreendimentos que a gente já fez assim, porque ele tem uma otimização de planta mesmo, de projeto muito boa, uma localização muito diferenciada, tanto que a gente, graças a Deus, a gente teve uma venda muito boa. Ainda temos algumas unidades para vender, mas a gente tem uma unidade específica lá no Terra de São José, que é o seguinte, a gente está falando aqui agora sobre o terreno ser grande. O terreno lá tem 60 e poucos metros de profundidade. É grande. Só que o prédio mesmo, ele ocupa 30 e poucos metros de profundidade. Então a gente tem um terreno que sobra, e esse terreno nos fundos é do primeiro apartamento, do apartamento 302. Nossa, que excelente. Então esse apartamento 302? Esse apartamento 302, tem uma área privativa exclusiva, só eu até acredito que a gente vai vender ele melhor depois ele pronto. Ah, sim. Entende? Porque aí a gente vai conseguir de fato mostrar a realidade que ele vai ser. O cara vai morar numa casa dentro do São José com segurança. E outra, não tem nenhuma janela do prédio direcionada para essa área dos fundos, onde o cara vai ter a piscina dele ali, vai ter o espaço de churrasqueira dele ali e tal. O cara vai ter ainda um lote praticamente no fundo da casa dele integrado ao negócio dele, entendeu? Você vai colocar piscina também? Vamos fazer uma piscina. Vai fazer? Vai fazer, mas não é do condomínio, é do apartamento, a área privativa do apartamento, entende? Que legal, cara. Bacana. Nossa. Porque o que a gente percebe? Tem muita gente também que quer casa. Isso é verdade. Mas tem gente que marido trabalha viajando, que a esposa se sente insegura de ficar sozinha dentro de casa, que gosta de apartamento. A gente percebeu isso. E ali a gente vai ter... mistura. A gente vai ter o espaço de uma casa, tudo que uma casa te proporciona, com uma localização boa e com segurança. Entende? Então vai ficar uma coisa bem bacana mesmo. Lá a gente tem apartamentos de 105 e de 109 metros quadrados, se não me engano, além das coberturas. Uma cobertura já está negociada, temos ainda... Agora, por exemplo, um cliente... quero comprar um Terra São José. Mas
quero um porcelanato preto, outro quer um porcelanato branco. Tem como a pessoa personalizar? Como é O que funciona? acontece? A gente busca fazer algo, sempre algo bom, comercialmente bom. Certo. Porque, mas a gente não pode especificar demais, porque gosto é uma coisa meio exclusiva. Então a gente abre essa brecha para personalização, modificação de para dentro. Quando a gente assina o contrato de venda do apartamento, a gente já tem a possibilidade lá de personalizar a unidade. Inclusive a gente apresenta o memorial descritivo, o que há de ser o apartamento, mas essa personalização ela pode impactar tanto em custo quanto em prazo na unidade. Isso tudo a gente conversa. Impacta. Não tem como. Diretamente. Com certeza, Diretamente. com certeza. Mas a gente também tem que fazer, porque como você falou, o nosso público é um público mais alto e tal, eles sempre Exigente, querem. Sempre. Quando é investidor, tá comprando para investir Aí e não- tal, aí o cara, beleza. Daqui a pouco ele vende, faz negócio. Agora, quando compra para morar, Aí o cara ele vai- quer personalizar, ele quer fazer alguma coisa assim, diferente. sabe? certeza. Então Com a gente abre essa brecha. Mas tem que ser tudo muito bem conversado. Bem conversado. O que você quer, o prazo que você quer. Entende? Tem coisa que depois de certo prazo já não dá mais para atender. Tem restrição, tem coisa que a gente faz. Tem coisa que a gente só permite fazer depois da entrega da unidade. Entende? Depois já tá pronto. Não adianta você falar, vou laquear as portas, por exemplo, dando um exemplo. Aí, bicho, você vai pagar R$1.000 pra laquear uma porta, pro meu pedreiro passar lá o carrinho de mão e estragar uma porta. nossa, Não cabe. Não tem Painel, condição. marcenaria, esse trem não, só não depois dá. tá- Concordo, concordo. Mas ficou bacana. Pra quem não sabe, o Terras de São José, ele tá ali próximo da Escola Agrícola, ele tá na rua Martim Campos. Martinho 118. Campos. É uma área muito boa, uma rua bem espaçosa também. Localização boa. A Não, localização é ali- excelente. Tem escola, tem o IFET, tem a Laguardia. Tem. Quando- Do lado do Bahamas, do Lado do lado Bahamas. do... Dá pé no centro. E tem outro lá do 2 minutos de carro. Mineirão. Ou Mineirão menos. não, BH. BH, BH, É BH. É. O bairro São José é um Completo. dos bairros mais procurados de Barbacena, né? Então, sem dúvida. Então, se você quer lá conhecer, vai ser um prazer te levar, tá? Entre em contato com a gente aqui na MR Imóveis e a gente vai fazer esse trabalho junto com você, te apresentar tudo que você queira saber do empreendimento e, quem sabe, né, você realizar esse sonho aí, uma localização maravilhosa. Fechou? É isso aí. É. Bacana. Ô, Rafael, tem alguma coisa que a gente ainda não destacou que seria bom você destacar pra nós aqui agora? pergunta que a gente não tenha feito. Alguma pergunta que a gente não fez? Não, eu não sei se no início eu parabenizei a iniciativa, mas eu achei muito bacana a iniciativa de vocês. Eu acho que a gente tem que começar a difundir a informação no meio de Barbacena Sim. mesmo, para as pessoas, sabe? Por mais que a gente tenha batido um papo mais informal aqui, mas tem coisa que a gente ponderou aqui que é bacana. A pessoa vai construir, procura antes, comprar um lote e tal. Isso tudo, e cada um vai agregando alguma coisinha. É interessante para a sociedade Barbacena ter um canal desse de transmissão de... O que a gente quer desmistificar verdade. é o seguinte, a pessoa pode conseguir o sonho da casa própria, né? O investidor. Só que muitas vezes ela não tem acesso à informação. Ou ela vê informação só de fora. Então aqui a gente quer um canal de propagação de conteúdo para as pessoas saberem que é possível, como é que funciona, como é que faz, entendeu? Eu acho que esse sonho da casa própria nunca foi tão possível igual é hoje em dia, Eu concordo. sabe? Eu concordo. Eu acho que hoje em dia você tem linha de crédito, você tem 1 milhão de situação que consegue, favorece, que te né? favorece para fazer isso. Não, particularmente hoje, quem tem dinheiro, compra financiado também. Também. É verdade, igual a gente falou Você aqui, coloca para gerar em outro lado também, entendeu? É muito normal. E hoje a aprovação, hoje para poder fazer a compra de um imóvel, 20, 30 dias tá tudo resolvido. Exatamente. Não tem mais Exato. aquela burocracia gigantesca. Achava que era. As pessoas tinham a impressão que comprar um imóvel era a Uma coisa coisa- mais difícil do burocracia, mundo. era Nossa, burocrático. é só quando eu ficar milionário. Mas é um pensamento antigo Não é mesmo assim disso aí, mais. de que as coisas eram... As coisas realmente um dia foram mais difíceis, hoje em dia são mais agora vai acessíveis. só- É. Né? Igual você falou no começo, antigamente a construção a pessoa tinha que ter o dinheiro para ir colocando a obra. A obra, Hoje não, hoje você Hoje você constrói do consegue seu jeito com financiamento. financiamento. Exatamente, você consegue Então colocar tá para gerar. muito mais fácil. É muito mais verdade, é fácil. verdade, é verdade. Isso a gente concorda. Né? Rafael, e pra te achar, pra te localizar, como é que a gente tá escutando a gente? Eu quero contratar os serviços do Rafael lá do escritório. Como é que faz? Qual que é o seu arroba? Qual que é o seu telefone? Instagram, telefone. Instagram é @rregular.eng, mas é coisa mais simples, digitar no Google, engenheiro Rafael Goulart. Vai lá, Aí, telefone, endereço, vai tudo só tá lá localizar. fácil também. Tem o Instagram. Endereço completinho lá. É, tudo direitinho. Na hora que você escrever engenheiro Barbacena já deve aparecer lá. Vai aparecer. Já deve Show de bola, aparecer. show Ou de bola. então o dinheiro que tem mais placa em Barbacena. Ah, quem é? Tem que ter mais. Obrigado. É, show de bola. Obrigado por Obrigado. ter vindo. Eu que Foi um prazer agradeço muito mais uma grande vez, foi muito Excelente bom. bate-papo. Muito Teve bom essa mesmo, muito conversa. bom.
E breve nós vamos marcar uma próxima, Daqui a né? algum tempo, é mesmo, daqui a um mudança, tempo, a gente- Vamos e aí ter, vai vamos vir ter. novos projetos, vai vir novos assuntos. pra É, gente o cenário poder vai conversar. mudar, a gente Vai mudar, falou, é. o cenário vai mudar agora. Depois a gente vai ver qual que foi o Como é que reflexo vai dessas ser? mudanças. Verdade. Bom, a gente faz um antes e depois, como é que vai ser. É isso aí. Muito bem. Então, Rafael, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez, todo mundo. Foi um prazer. Obrigado, até o próximo Pod MR. Beleza. Até o gente? próximo, pessoal. Um abraço. Obrigado.